belezinha? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente falar de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B para você. Os jogos de ida aí da terceira fase da Copa do Brasil, todos eles já realizados, exceto o jogo entre Internacional e Juventude, devido às fortes chuvas que caem, no Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado as notícias aí, você certamente também tem acompanhado. Aliás, nós vamos trazer notícias do Rio Grande do Sul, essas chuvas no Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho às 18 horas, no nosso segundo vídeo aqui desta sexta-feira. Você não pode perder. A coisa lá tá complicada, né, rapaz? Muita gente desabrigada, gente morrendo também pelas fortes chuvas lá do Rio Grande do Sul. Jogos que já aconteceram: Operário empatou em 0-0 com o Grêmio no jogo de ida. O jogo da volta está marcado para o dia 22 de maio, desse mês de maio, às 7h30 da noite, na Arena do Grêmio. O Bahia venceu o Criciúma por 1-0 na última terça-feira. O jogo da volta será no Heriberto Rios, na casa do Criciúma, no dia 23, numa quinta-feira, às 7 horas da noite. O Sampaio Corrêa perdeu para o Fluminense por 2-0. O Flusão joga no próximo dia 22 contra o Sampaio Corrêa. Fluminense contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. A bola rola às 19 horas. Souza e Bragantino ficaram no 1-1. O Bragantino decide a sua vida na Copa do Brasil no Nabi Abichedi, no dia 22 deste mês de maio. Goiás venceu o Cuiabá por 1-0. O Cuiabá vai tentar reverter a situação no dia 23, Dia 23 aí desse mês nesse mês de maio, contra o Goiás. Pois é, o Cuiabá precisa aí vencer o confronto, O Botafogo venceu o Vitória por 1-0 e agora a decisão vai para o Barradão no dia 21, rapaz? Uma terça-feira aí o Botafogo decide a sua vida com o Vitória com o Botafogo. O Fortaleza empatou 0-0 com o Vasco. Próximo confronto será no dia 21 desse mês, em São Januário. Quem vencer se classifica aí para a próxima fase da competição. Um empate, por qualquer placar, leva a decisão para as penalidades. O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0. Jogo da volta será no dia 22 desse mês de maio, lá na Arena da Amazônia. E aí o Flamengo joga por um empate. O Amazonas precisa pelo menos devolver o placar de um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. O Águia de Marabá perdeu para o São Paulo por 3-1. O tricolor paulista, que poupou muitos jogadores nesse confronto, mesmo assim venceu por 3-1. Pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. O confronto de volta está marcado aí para o dia 22 no Morumbis. O Palmeiras venceu as duras penas, o Botafogo por 2-1. O Palmeiras também poupou seus principais jogadores. Jogo da volta dia 23, lá no estádio Santa Cruz, casa do Botafogo de Ribeirão Preto. O Ipiranga venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Ipiranga abriu vantagem. Próximo jogo, próximo confronto aí, será na Liga Arena, no dia 22 desse mês de maio, e o Ipiranga joga por um empate. O Internacional, como eu já disse, teve o seu jogo adiado. O jogo acontece provavelmente na próxima sexta-feira, se tudo ocorrer bem e as coisas, o tempo melhorar lá no Rio Grande do Sul, O jogo acontece então na próxima sexta-feira, dia 10, às 9 horas da noite, jogo de ida. O CRB venceu o Ceará por 1-0. No jogo da volta, o Ceará recebe no Castelão, dia 23, o CRB. E precisa vencer, evidentemente, o time do Ceará, Um empate já basta para o CRB. O América de Natal perdeu para o Corinthians por 2-1. O próximo jogo será no dia 21, Corinthians jogando na sua Neoquímica Arena. Até empatando, já passa para a próxima fase da competição. O Atlético Goianiense visitou o Brusque e venceu por 1-0. Próximo jogo aí próximo confronto, Esse confronto aí volta a se repetir no próximo dia 22, Próximo dia 22, lá no Antônio Ascioli. O time do Atlético Goianiense, dono aí da casa, Lá do Ascioli, joga por um empate. Atlético Mineiro venceu o Sport por 2-0. No dia 22 desse mês de maio, na Arena Pernambuco,
o Sport vai ter que pelo menos devolver os 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. E o Galo pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil 2024. É a situação da segunda competição mais importante do nosso calendário. Falando da primeira, né, a gente falou da Copa do Brasil, vamos falar do Brasileirão, mas antes, falar da Série B da competição, que está indo aí para a sua 3ª rodada, né? Hoje, mais conhecido como sexta-feira, no Curuzu, o Paysandu recebe o Avaí. Teremos também, nesta noite de sexta-feira, o Coritiba recebendo o Sport. O Paysandu e Avaí, a bola rola às 19 horas, o Coritiba com o Sport, a bola rola às 9h30 da noite. Amanhã, mais conhecida como sábado, teremos o Chapecoense recebendo o América Mineiro às 5 horas da tarde. No Oba, o Vila Nova recebe o Operário às 18 horas. Também amanhã, sabadão, no Novelli Júnior, o Ituano recebe o Novo Horizontino às 9 horas da noite. Os jogos do domingo, no Gigantão das Avenidas, o Brusque recebe o Goiás às 16 horas. Também no domingo, o Ceará, lá no seu Castelão, recebe... Na verdade, domingo não, na segunda-feira, né? Segunda-feira, domingo tem apenas um jogo, né, rapaz? É isso mesmo? Domingo tem apenas um jogo da Série B, entre Brusque e Goiás. Segunda-feira tem 3 jogos, né? E mais um na terça-feira. O Ceará, então, na segunda-feira, às 7 horas da noite, recebe o CRB. A Ponte Preta recebe o Amazonas às 8 horas da noite no Moisés Lucarelli. Na Vila Belmiro, né, o Santos recebe às 9 horas da noite o Guarani. E na terça-feira, fechando a 3ª rodada, lá no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe a equipe do Mirassol às 9 horas da noite. Fechando assim a 3ª rodada da Série B do Brasileirão. Na Série A, rodada 5, que começa amanhã. No Kleber Andrade, o Fluminense recebe a equipe do Atlético Mineiro. Pois é, às 16 horas, a bola rola para esse confronto aí. E amanhã, né? Sabadão. Também no sábado, no Nabi Abichedi, o Bragantino recebe o Flamengo às 18h30. No último encontro das duas equipes, o Bragantino sapecou aí, acho que 3-0, foi 4-0 no Flamengo, no mesmo Nabi Abichedi, né? Mas agora é outra história, evidentemente. Na Neoquímica Arena, também no sábado, o Corinthians recebe o Fortaleza. O Corinthians que vem de 2 vitórias seguidas, né, rapaz? O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas aí, um pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e outra pela Copa do Brasil contra o América de Natal, fora de casa. E o Fortaleza vem de empate com o Vasco e vitória, e empate também no Brasileiro, né? Empate com o Vasco na Copa do Brasil em 0-0, empate também no Brasileiro contra o Bragantino. O Vitória tenta aí os seus 3 primeiros pontos, né? A primeira vitória, na verdade, no campeonato lá no Barradão, quando recebe a equipe do São Paulo. São Paulo deve ir com força máxima para esse jogo, até porque São Paulo poupou jogadores pela Copa do Brasil. A bola rola no domingo às 16 horas. Na Liga Arena teremos também às 16 horas o Atlético Paranaense recebendo o Vasco da Gama. No domingo também, só que mais tarde às 18h30, teremos o Botafogo contra a equipe do Bahia. É às 18h30 no horário de Brasília. Na Arena Pantanal, às 18h30 também no horário de Brasília, o Cuiabá recebe o Palmeiras. Jogos adiados da rodada: Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. Esses jogos aí foram adiados, né? Não vão acontecer nessa rodada. Então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos nessa rodada 5 do Campeonato Brasileiro. Botafogo lidera com 9 pontos, em segundo o Atlético Mineiro com 8, em terceiro o Bragantino com 8 e em quarto o Atlético Paranaense com 7. Na zona de rebaixamento, Vasco 3 pontos, 17º colocado, 18º Vitória 1 ponto, 19º Atlético Goianiense 1 ponto e o Cuiabá com um jogo a menos tem 0 ponto até aqui, não pontuou ainda na competição. O Cuiabá que recebe nada mais, nada menos que o Palmeiras. Será que o Cuiabá vai surpreender o Palmeiras e fazer os seus primeiros pontos na competição? Vamos acompanhar, evidentemente, vamos trazer tudo para você aqui na segunda-feira, né? Segunda-feira, se Deus quiser, a gente traz para você a partir do meio-dia
tudo isso que vai acontecer aí no final de semana esportivo, tá bom? Te agradecendo demais pelo carinho, pela companhia. Se Deus quiser, a gente volta daqui a pouquinho às 18 horas com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Combinado? Certinho? Marcou aí? Pois é, daqui a pouco a gente volta então com muito mais pra você, tá? Beijão no seu coração, abraço apertado pra você também. E se Deus quiser, a gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se cuidem!